Olá, senhoras e senhoritas, voltamos a conversar com vocês mais uma vez, falando do tema da ginecologia, que é a menopausa. Nós falamos na última vez que nós estivemos conversando sobre o que era a menopausa e citamos o primeiro dos sintomas, que é o mais importante, o que é mais lembrado pelas pacientes, pelas mulheres, que era o fogacho ou calorão. Por que ocorre onda de calor? Por que esse calorão, esses fogachos ocorrem em ondas? Porque o FSH, hormônio produzido na hipófise, atrás dos olhos, uma glândula que nós temos atrás dos olhos, produz esse FSH tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois têm esse mesmo hormônio, o FSH. É que quando termina de uma vez os folículos e entra em menopausa, esse FSH ele vai sendo produzido em ondas. Isso durante toda a vida fértil da mulher também, ele é produzido em ondas. Então, conforme ele solta uma quantidade, diminui, solta uma quantidade, aumenta, diminui, e vai, aumenta e diminui, ele interfere no hipotálamo, que é a glândula que nós temos na região central do cérebro, abaixo do tálamo, é o hipotálamo, e isso aí faz com que a temperatura que o hipotálamo controle fica também ondulada, aumenta e diminui em ondas, ondas de calor. E isso, lógico, que incomoda bastante as pacientes que têm, não são todas, eu já havia comentado, são cerca de 50%, metade das mulheres tem sintomas como esse, outra metade não. E quais outros sintomas importantes que existem nessa fase, né, quando começa a menopausa? Outros sintomas nós temos como, por exemplo, insônia. Também não são todas as mulheres. Todos os sintomas nós calculamos pela ciência que temos em torno de 50% das mulheres que podem ter esses sintomas ou não. A insônia também incomoda bastante. As mulheres estão acostumadas, né, a dormir normalmente, a sua noite tranquila de sono, elas passam a ter dificuldade para dormir, ou início do sono, ou acordam no meio da noite e não dormem mais até amanhecer o dia. Então, dificuldades com o sono, a insônia é mais uma característica, né, que ocorre com a menopausa para algumas mulheres. Metade das mulheres tem esse sintoma. A outra é tristeza, angústia, que é a depressão. O cérebro das mulheres, principalmente, por causa do estrogênio, tem receptores aonde esse hormônio estrogênio vai se encaixar. Como, por exemplo, também nas mamas. Os homens também têm mamas, mas não tem volume de mama. A mama tem receptores do hormônio estrogênio, que vão fazer com que a partir dos 11, 12 anos, as mulheres vão formar a sua mama. E essa formação depende da quantidade de receptores que ela tem. Mesma coisa em relação ao cérebro. Então, mais importante essas insônias para quem tem mais receptores de estrogênio, porque quando falta o estrogênio, falta o sono. É uma das coisas que faltam. E a depressão é cerebral, todos sabem, é absolutamente cerebral. E nessa falta, né, de alguns componentes químicos que interagem, né, entre si no cérebro e que levam à depressão, a função do estrogênio é muito importante. Então, também o tratamento para isso é com a terapia de reposição hormonal estrogênica para as mulheres que têm a necessidade, que têm estes sintomas. Aí vem também unhas quebradiças, cabelos quebradiços, queda de cabelo. Então, são outros sintomas bastante comuns nas queixas das mulheres que entram em menopausa e que também o tratamento é com estrogênio. Por quê? Porque é a falta do estrogênio que leva a ter esses sintomas. Então, precisa ser reposto esses hormônios. Ora, no mercado nós não temos uma quantidade grande de opções de medicamentos com estrogênios. Então, as doses são limitadas a 1 miligrama e 2 miligramas de estrogênio, com 3 ou 4 marcas apenas no comércio. Isso fica mais difícil, porque a quantidade de mulheres é muito grande. E para cada paciente e os seus sintomas, nós temos que individualizar. E também individualizar os riscos em potencial que as mulheres se preocupam, e lógico, nós vemos propaganda hoje em dia bastante na internet, os comentários entre as próprias mulheres, entre si, entre as amigas, parentes, medo do câncer por causa do uso do estrogênio. Se o estrogênio desse câncer,
o estrogênio é responsável por transformar o útero do tamanho de uma pera no tamanho de uma melancia na gravidez. E se a mulher tem 5 gravidezes, 2 ou 10, ou como antigamente tinha 20 gestações, então ela tinha que ganhar um neném e ganhar um câncer. O estrogênio não dá câncer em ninguém. O estrogênio aumenta o tamanho da mama, aumenta o tamanho do útero, ele aumenta o tamanho. Ele não fabrica câncer em ninguém. Mas para poder explicar isso, é claro que nós temos que aproveitar a oportunidade, como nós temos agora, de estar conversando com vocês, e que também outros colegas pudessem ter essa oportunidade de estar divulgando a verdade da ginecologia. E que nós pudéssemos ter os nossos livros mais divulgados pelo Ministério da Saúde, por exemplo, que para eles, com certeza, eu conheço a facilidade que o Ministério teria, se quisesse, de fazer uma divulgação para as possíveis causas dos sintomas da menopausa e seus tratamentos. E desmistificar o medo, por exemplo, de trombose. A trombose tem um risco de 4 pessoas em 5.000 pessoas, quando a pessoa não tem nada. Ela não toma nenhum hormônio, ela não fuma, ela não bebe, não tem hereditariedade, nada. Essa é uma pessoa absolutamente sã, saudável. E se ela começa a tomar algum tipo de hormônio com estrogênio, como por exemplo a pílula anticoncepcional, que muito se fala também hoje em dia, ela aumenta de 4 para 8. E se ela é engravida, ela aumenta de 4 para 300. Vocês veem todo dia, passando pelas esquinas, mulheres grávidas com trombose? É claro que não. Mesmo aumentando de 4 para 300, é rara a trombose, muito rara. Eu, em 40 anos de medicina, tive uma única paciente que, entrando em menopausa, fez o tratamento de terapia de reposição hormonal, e eu faço todo dia, praticamente todos os dias, eu aplico o tratamento para as pacientes com estrogênio, e no mundo todo os ginecologistas também fazem, e tive um único caso com a trombose. O que ela teve? Uma dor na batata da perna, tomou uma aspirina, passou a dor, fez o tratamento depois adequado com anticoagulante, sem nenhuma consequência. Então também o nome ficou muito pomposo, eu não sei, não consigo entender por que esse medo tão grande da trombose. Talvez o nome, né? Assusta, trombose, mas é uma coisa simples, principalmente porque a maioria das pacientes que tomam pílula anticoncepcional ficam ao redor dos 12 aos 45 no período fértil. Elas tomam pílula anticoncepcional no período da concepção. E quando entram para o tratamento da menopausa, as doses são de 1 miligrama e não de 30, 40 miligramas, 20 miligramas. As doses são muito pequenas em relação às pílulas. E as pílulas de hoje muito pequenas em relação à década de 60, 70, quando as pílulas vieram para o mercado. Então precisamos desmistificar tudo isso.